Olá, terceiro ano! Vamos continuar a falar sobre medidas. Nós já falamos sobre medidas de tempo, nós já falamos sobre medidas do ano, enfim, todas aquelas que a gente organiza por meio do calendário, que a gente organiza por meio dos relógios e de marcação de tempo, e tudo nós acabamos por medir. Qual é a finalidade da medida? Por que a gente mede alguma coisa? A gente mede alguma coisa porque as medidas precisam ter um padrão, uma regra. Vocês já pensaram se as pessoas no mundo todo contassem o tempo de forma diferente? Já pensaram se as pessoas do mundo contassem o tempo de um jeito diferente? Por exemplo, no meu relógio é tal hora, no relógio do meu vizinho é outra. Se cada um fizesse qualquer medida, iria dar tudo errado. Nós não saberíamos nada, nem medida da roupa, nada. Então nós precisamos criar padrões, criar regras para a gente medir. E a matemática faz isso muito bem. E hoje nós vamos começar a falar de um outro tipo de medida. Nós falamos da medida de tempo, nós falamos agora das medidas de comprimento. Então vamos ver o que é medida de comprimento. Comprimento não é medida de comprimento, é com o que nós falamos. Comprimento porque vem da palavra comprido. Então nós queremos saber o quanto que alguma coisa é comprida, que ela é grande, que ela é larga, que ela é alta, enfim. Nós precisamos fazer as medidas de comprimento. Então vamos pensar e olhar na abertura do nosso capítulo. Nós vemos que tem 3 crianças brincando bem gostoso de uma coisa que a gente adora. Eles estão saltando. Tá? Isso no esporte chama-se atletismo. Então as pessoas fazem competições tanto de corrida, como elas fazem competições de corridas de 100 metros, corridas de 500 metros, corridas de 1000 metros, eles fazem maratonas que correm quilômetros, né? Então a gente vai ver que existem medidas de comprimento aqui no atletismo. Eles estão saltando em altura, ou seja, quanto uma pessoa consegue saltar, se ela salta mais baixo, se ela salta mais alto. E aí nós vamos observar o que acontece aqui, né? Olha que interessante. Nós temos uma outra competição acontecendo aqui. Essa competição é conhecida como cabo de guerra. Um time fica numa ponta da corda e outro time fica na outra ponta da corda. E qual é a questão? Você não pode passar de um determinado ponto. Então existe uma medida para as pessoas ficarem colocadas na corda e elas vão fazer força e a gente tem que saber para que lado a corda vai. E isso precisa de uma medida. Então no Conversa Vai, nós temos a seguinte pergunta. A corrida tinha 50 metros. A corda media 2 metros e 20 centímetros. O que significam os termos metro e centímetro? Vamos pensar aqui. Metro e centímetro. Vamos pensar? O que significam essas duas palavras? Metro e centímetro. Vamos olhar no Conversa Vem e vamos tentar responder, tá? Aqui diz assim: metro e centímetro são medidas de comprimento. Que outras medidas de comprimento você conhece? Ou seja, nós queremos saber qual é a distância, qual é o comprimento, qual é a altura de um prédio, qual é a largura de um quadro, de uma televisão. Eu preciso comprar uma televisão e tenho que saber se ela cabe na parede da sala. Eu tenho que fazer a medida dessa televisão. Então, como é que eu vou medir? Que outras palavrinhas ou que outras expressões vocês já ouviram que representam as medidas de comprimento? Existem muitas. Por exemplo, quando eu vou de uma cidade a outra, eu vou viajar de Curitiba até São Paulo, eu vou viajar da Bahia até o outro estado, vou até Pernambuco. Qual é a distância de um lugar para outro? Quanto eu vou viajar?
Eu não posso medir em metros, até daria, mas geralmente, nem em centímetros, mas a gente geralmente mede em quilômetros. Então, essas medidas são variadas e nós vamos conhecer essas variações agora. Então, medindo os comprimentos, a gente vai aprender uma coisa muito interessante. As primeiras formas de medir comprimentos utilizavam as partes do corpo. Em outros momentos, a gente já pode usar, por exemplo, a questão do punho, medir com um punhado, um punho. Outras pessoas já mediram com o braço, essa medida do braço, então a gente já sabia também. Outras pessoas mediam com o palmo, então o que a gente fazia, né? Isso a professora já deve ter explicado para vocês em algum momento, mas olha só, nós precisamos saber qual é a medida de um palmo. Então, usando a parte do corpo, eu uso minha mão. Eu tenho aqui a medida de um palmo. Um palmo é a medida que vai da ponta do dedo mínimo, que é esse dedo aqui, até a ponta do polegar. Essa é a medida de um palmo. Então, há muitos anos as pessoas mediam, eu quero tantos palmos de tecido, eu quero 20 palmos de corda. Então, as pessoas usavam o palmo para medir. Mas vocês já imaginaram que dificuldade? Olha, a minha mão tem um tamanho. Meça a sua mão, veja quanto é o seu palmo e compare com a mão de um adulto que vive com você. Como é que é a medida de um palmo para ele? O punhado do adulto pode ser diferente do punhado da criança, porque há uma diferença no tamanho das mãos. Então, tamanho dos pés, tamanho dos passos, todo mundo pode medir dessas formas também, mas não é usual, não é o correto. Então, as pessoas estabeleceram formas corretas de medida. Olhem que interessante, uma medida que a gente usa aqui, que é muito conhecida, sobretudo quando a gente vai comprar canos, quando a gente vai comprar fios, quando a gente vai comprar essas coisas específicas da construção. Nós usamos polegadas. Polegadas por quê? Porque vem do dedo polegar, que é esse dedo aqui. E o que a gente vai observar? A gente vai observar que polegada não é essa medida aqui. Polegada é esta medida. Olha que interessante, aqui mostra na mão, tá? Então, a mão está assim, mas é essa medida pequenininha que vai. Eu vou riscar para vocês verem, tá? É essa medida aqui, ó, daqui em vermelho, da pontinha até aqui. Então, esse é o tamanho de uma polegada. Se eu quero, por exemplo, comprar uma mangueira, eu tenho que saber qual é a polegada da minha mangueira, que eles vendem em polegadas. Então, a minha mangueira tem 1 polegada, tem 2 polegadas, enfim. Vocês vão observar que esses produtos especialmente são vendidos em polegadas. E que polegada é essa medida aqui, do polegar, tá? Então, qual seria o problema da gente medir assim? As medidas não seriam sempre corretas, porque o meu polegar pode ser diferente do polegar de outra pessoa. Então, os seres humanos organizaram isso por meio da matemática e criaram uma regra. Tudo tem uma medida padrão, é assim que a gente fala, a medida padrão. E essas unidades de medida, elas são corretas, são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Então, 1 centímetro vai ser sempre 1 centímetro, 1 metro vai ser sempre 1 metro, polegada vai ter uma medida correta. E agora nós vamos conhecer. Olha só, tá? Um adulto vai medir o comprimento da linha abaixo com sua polegada e vai anotar essa medida em um papel sem que ninguém veja, tá? Então, no caso, sou eu. Eu vou pegar a minha polegada e vou fazer assim, ó, tá? Vou medir polegada por polegada, a medida até que eu chegue lá. Eu vou contar quantas polegadas eu medi. A medida da polegada do adulto é maior ou menor que a sua? Você também vai medir. Você vai medir com a sua polegada. Você vai observar que a sua medida geralmente é menor que a medida de um adulto. Às vezes pode não ser, viu, gente?
Às vezes pode ser que tenha um adulto que esteja com você que tenha mãos pequenas, então o dedo vai ser pequenininho também, o polegar vai ser menor. Então vocês vão observar que a medida do adulto pode ser maior ou menor que a sua. Meça o comprimento da mesma linha com sua polegada e anote o resultado. Sem conferir a medida do adulto, você acha que vai encontrar um número maior ou menor de polegadas que o adulto? Então, essa comparação é importante que vocês façam para vocês conhecerem, entenderem se existe diferença entre a polegada do adulto e a polegada da sua mão, ou seja, do seu polegar. E ainda nós vamos conhecer outras formas, tá? A polegada é uma medida que a gente acabou de conhecer, mas agora nós vamos conhecer a medida bem importante, que é a partir dela que tudo se mede. A gente chama essa medida de metro, ela é uma unidade de medida muito conhecida. Quando utilizamos as partes do corpo para medir, temos vários problemas, não é mesmo? Como os tamanhos das partes do corpo não são todos iguais, as medidas serão diferentes. Para resolver esse problema, foram criadas várias unidades de medida padrão, ou seja, uma regra, tá? As unidades de medida utilizadas em um país constituem um sistema métrico. Esse sistema métrico, a gente vai construir a ideia de metro, conheceremos o centímetro e o milímetro. Então, nós temos o metro, o centímetro e o milímetro. Um dos instrumentos que a gente usa, tá? É uma fita métrica, tá? Aqui nessa fita métrica nós temos mais de 1 metro, nós temos 1,5 metro, mas a professora vai mostrar para vocês até aqui, ó. Daqui até aqui, exatamente onde está a minha mão, nós temos 1 metro certinho. Certo? Então essa medida é 1 metro. A minha mãe, por exemplo, é uma senhora mais antiga, ela mede 1 metro esticando o braço até a pontinha e na ponta do queixo. Dá quase isso, né? Mas para mim não dá a mesma medida que dá para ela. Então a gente usa a regra, o padrão, para a gente colocar 1 metro certinho. E esse metro, ele pode ser dividido. Na fita métrica nós vamos entender isso. Ele é dividido em submúltiplos que a gente chama de centímetros. Então, esse metro tem 100 centímetros. E ele é dividido ainda em pedacinhos menores, ainda menores, que nós chamamos de milímetros. E esses milímetros querem dizer para nós que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, nós vamos fazer essa observação com bastante carinho, tá? Então, vamos colocar a nossa mão na massa e nós vamos construir um metro dobrável. Então, existe lá no material de apoio de vocês 10 tiras, tá? 10 tiras de papel no material de apoio que estão marcadas daqui até aqui. E vocês vão emendar essas tiras de papel colando na pontinha. O que vocês vão observar? Vocês vão construir esse instrumento de medida que é uma fita métrica, certo? E aí, pessoal, depois que vocês montarem essa fita métrica, nós vamos continuar o trabalho com o metro. Certo? Então, mãos à obra, caprichem, peguem lá no material de apoio o material necessário para montar a fita métrica de vocês. Certo? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.